Então, quando eu digo, né, que em educação um fenômeno é complexo, um evento é complexo, um projeto é de natureza complexa, o que significa? Que ele está configurado sempre em rede de relações. Ele é constituído de vários elementos que interagem, de vários subsistemas interagentes. Ele tem uma dinâmica operacional entre esses sistemas, que é uma dinâmica operacional complexa. Ele está sempre inscrito em um determinado contexto que precisa ser reconhecido, né? Porque Morin e Maturana sempre nos dizem que o que nos circunda está inscrito em cada um de nós. E nós esquecemos de trabalhar essa nossa integração com o ambiente, essa integração com a natureza, essa integração mais ampla nos mais diferentes sentidos. Então, com isso, com a complexidade, o pensamento complexo, que expressa, que traz consigo essa complexidade, né, na dimensão lógica e na dimensão organizacional, nós aprendemos com isso que nenhum fenômeno, né, é independente do contexto. Por quê? Porque o próprio Maturana nos diz que sempre existe um acoplamento estrutural entre o indivíduo e o meio. E esse acoplamento estrutural, né, ele acontece em termos de energia, matéria, informação, que sempre estão ali circulando, pois existem sempre múltiplas relações, vinculações e processos de interdependência. Com isso nós chegamos, né, a essa conclusão que nada existe no vazio, que existe sempre uma trama ecossistêmica, existe sempre uma trama complexa de interações, fruto, né, de uma ecologia sempre individual, social, ambiental e planetária. Então todos os fenômenos eles são multirrelacionais, multidimensionais, multireferenciais, a partir de uma dinâmica complexa. Como isso, quer dizer, como essas categorias entram na nossa prática educativa, como essas categorias entram para conceber os nossos currículos. Será que elas estão realmente na Base Nacional Comum Curricular? A complexidade que o Morin nos fala, ele mesmo explica, é aquilo que é tecido junto, é aquilo que está entramado, é como se fosse um tapete onde os diversos fios estão ali relacionados e dali emerge algo maravilhoso. A complexidade ajuda, ela passa a ser um princípio regulador do meu pensamento e da minha ação. Lembrando que toda ação é uma ação ecologizada. Os efeitos muitas vezes não são previsíveis ao entrar no jogo das interretroações que já não mais, muitas vezes, não nos pertencem. E quando eu trago isso para a educação, eu tenho que começar a pensar na necessidade urgente de evitarmos o reducionismo didático e a fragmentação dos processos de ensino-aprendizagem. Não existe uma passagem automática entre os processos de ensino e aprendizagem. Por quê? Maturana nos diz que são dois protagonistas diferentes, com seus determinismos estruturais diferentes. Então, não, essa passagem não é automática. Nós temos que criar a ambiência, nós temos que despertar esse interesse do aluno para que realmente, né, os processos de aprendizagem aconteçam. Então, nós temos que evitar, sim, o reducionismo didático, a fragmentação dos processos de ensino-aprendizagem. E com isso eu me pergunto o tempo todo, como nós devemos superar, né, todo e qualquer reducionismo presente nas diferentes abordagens pedagógicas e aprender a enfatizar aquilo que é relacional, aprender a enfatizar o diálogo, né? Aprender
a perceber a atuação dos diferentes elementos estruturantes do ato didático. Porque nós temos o ensino, nós temos a aprendizagem, nós temos as condições socioculturais. E as nossas tendências pedagógicas, às vezes, privilegiam o ensino, objeto do conhecimento, ou às vezes entram no formalismo subjetivista, inclusive nessas competências e habilidades que muitas vezes nós só estamos vendo esse sujeito que tem que desenvolver e cobramos isso, e não entramos na questão do contexto, nas questões sociais. E há também o formalismo, né, que se preocupa também muito só com esse enfoque das necessidades, das questões políticas do cotidiano, esquecendo também, né, privilegiando isso, esquecemos os outros elementos. Então a complexidade nos diz que, peraí, é preciso, e quem já nos dizia é a grande educadora, especialista em didática, Vera Kandô, que já em 1993 ela falava sobre a necessidade de nós criarmos ecossistemas, diferentes ambientes de aprendizagem, diferentes ecossistemas educativos, né? Diferentes locais, diferentes tempos, né? Mas sempre articulando seriamente os elementos estruturantes do ato didático e percebendo que essa complexidade dessas relações. Então, com isso, eu me pergunto, quer dizer, qual é o nosso problema maior? Né? Quando nós discutimos as questões de paradigma, que eu vejo, continuo vendo ainda, é a impregnação inconsciente de um paradigma fechado, que tem um poder imenso. Por quê? Porque ele fecha a visão do professor, né? E ele impede o uso de uma racionalidade aberta. Ele impede, e essa racionalidade aberta é aquela, né, que ela é nutrida pelos operadores, ela é aberta às emergências do que ocorre numa sala de aula, aberta às diferentes perguntas, e ele se fecha naquele conteúdo que tem que dar. Ele foi criado assim. Essa é a matriz pedagógica que nós temos que reconhecer nesse professor, né, nos processos de formação desses docentes. É preciso atuar sobre isso, né, e perceber que a racionalidade aberta, ela é sempre complexa, ela é sempre dialógica e ela é sempre nutrida por um fundamento ético e também por uma outra estética do pensamento que acolhe as incertezas, que acolhe as emergências e dialoga sempre com elas, né? Eu vejo muito essa dificuldade que impregna o nosso professor. Da complexidade, uma outra teoria que nós vamos chegar necessariamente quando trabalhamos as práticas pedagógicas é a transdisciplinariedade. Porque uma prática pedagógica que trabalha múltiplos níveis de realidade e nessa multidimensionalidade do ser humano, o fruto disso aí é um conhecimento inter, às vezes, e muitas vezes, na grande maioria, transdisciplinar. Eu diria que, então, se nós... Quer dizer, já não partimos aí, então, desse conhecimento fragmentado e disciplinar e adotamos, né, um pensamento complexo, dialógico, que me ajuda a superar as fronteiras disciplinares. Por quê? O Basarab nos diz, Nicolesco, ele nos diz que o transdisciplinar é aquilo que está entre, através e além dos conteúdos. O que acontece na comunidade acadêmica hoje é que a grande maioria dos educadores que trabalham com a transdisciplinariedade trabalham com os conteúdos que estão entre as disciplinas e através das disciplinas. E eles produzem, através, por exemplo, de pedagogia de projetos, de metodologias ativas, vamos dizer também, eles trabalham e conseguem, por exemplo, trabalham um determinado problema e conseguem construir um determinado projeto e conseguem construir um conhecimento cujo produto é um conhecimento transdisciplinar que já não encaixa nas diferentes disciplinas, mas tem a representatividade nesse conhecimento de todas elas.
O Basarab nos abriu uma grande porta, que foi o conhecimento transdisciplinar. Ele também está além das disciplinas. Esse além das disciplinas, quer dizer, o próprio prefixo transdisciplinar já nos dá uma pista. Numa conversa com Basarab em Costa Rica, na Universidade de Costa Rica, ele nos disse naquele momento que a essência da transdisciplinariedade é a relação sujeito-objeto. Quer dizer, é o aluno aprendente no seu processo de construção do conhecimento trabalhando determinado objeto. Essa é a essência. Então, se essa é a essência, ela é uma epistemologia, uma maneira de conhecer, ao mesmo tempo, uma metodologia, cuja base, vamos dizer, da trans, vem a ontologia complexa, vem a complexidade embasando tudo isso. Então, por isso que eu digo que o paradigma, eu vejo como da complexidade e não paradigma da transdisciplinariedade, porque a palavra paradigma tem que trabalhar os 3 níveis ontológico, epistemológico e metodológico. Ela passa por tudo isso. Então vejam, né, se a relação sujeito-objeto, né, o que é que está além do objeto, o que é que está além da área do conhecimento, o que é que está além do conteúdo, o que é que está além da disciplina, é o sujeito, na sua multidimensionalidade, né? É esse sujeito que está além das disciplinas, é o sujeito que conhece. É o sujeito multidimensional, portanto, ele vem com a sua dimensão física, biológica, social, né, com seu imaginário, vem com a sua dimensão cultural e também espiritual. Então, ele vem, é esse sujeito com essa multidimensionalidade e que necessariamente ele vem também para trabalhar, né, uma realidade multidimensional com seus múltiplos níveis de percepção. E essa relação entre os níveis de percepção, né, e os níveis de realidade, quer dizer, que fazem parte, né, da dimensão do objeto, da dimensão das áreas do conhecimento, né, vejam bem, né, essa interação é que a partir daí, né, nós vamos construindo, né, um conhecimento que é transdisciplinar e que envolve o sujeito na sua multidimensionalidade. Então, com isso, a transdisciplinariedade ela é sim um princípio epistemológico que me ajuda a superar as fronteiras do conhecimento para ir construir um conhecimento que está além e ao mesmo tempo que reencontra o sujeito. Ele me permite a construção de um conhecimento mais global, vamos dizer, o conhecimento espiritual que a racionalidade comum não me permite conhecer. Ele me permite a própria criatividade, a capacidade de resiliência do sujeito, o imaginário, ele acontece no nível da transdisciplinariedade. E ele ocorre num nível que o Basarab nos explica, dentro da sua teoria, que ele ocorre no nível da zona do sagrado, que é a zona da não resistência, da qual nós não entramos com a racionalidade, mas sim com os nossos níveis de percepção ampliados, né, onde nós trabalhamos, né, e outras maneiras de conhecer utilizando as nossas dimensões. Então, eu vejo, quer dizer, na questão, quer dizer, como um princípio epistemológico que me ajuda a superar as fronteiras, que vai além do que é global, né? Por quê? Porque o conhecimento disciplinar, ele é insuficiente, ele é muito importante. Eu não estou negando o conhecimento disciplinar. O que eu estou dizendo é que a complexidade e a transdisciplinariedade me diz que o conhecimento disciplinar, ele é insuficiente porque a vida é absolutamente complexa. Os nossos problemas hoje, por exemplo, ecológicos, são problemas de absoluta complexidade. A ecologia ela é transdisciplinar. O conhecimento ecológico é um conhecimento que vai além, né, das áreas do conhecimento. Mas é importante dizer o seguinte, quer dizer, que nós reconhecemos que ela precisa ir além, mas quanto mais eu conheço o meu objeto do conhecimento, a minha disciplina, melhor eu posso construir
um conhecimento transdisciplinar. Ele me permite que eu possa explorar as diferentes, vamos dizer assim, possibilidades, né, desse objeto disciplinar, porque ele vai me permitir que, em vez de eu separar, né, só separar, a separação é importante, a análise é importante, mas é preciso que eu também promova a religação daquilo que estava separado. Por quê? Porque o racional não dá conta de explicar, né, o conhecimento, por exemplo, espiritual, a imaginação, né, a criatividade. Não dá conta de explicar o conhecimento além da racionalidade, né? Ele precisa da intuição do imaginário para acessar o que ele chama de zona do sagrado. Agora, como é que tudo isso se materializa na educação? Se materializa através das mais diferentes linguagens e formas de expressão. Se materializa através das artes. Se materializa através das linguagens musicais. Materializa através das práticas meditativas que, graças a Deus, as escolas já estão incorporando. Das linguagens poéticas. Se materializa de uma nova estética, né, da poesia, da prosa, da arte. Enfim, com tudo isso, a transdisciplinariedade me permite expressar a riqueza do nosso mundo interior em contato com a exterioridade, em contato com aquilo que nos é absolutamente exterior. Então nós temos com isso, a transdisciplinariedade, ela me leva à formação de um sujeito integral. Me leva necessariamente a uma pedagogia integral transdisciplinar, porque eu trabalho com ela a partir da complexidade da condição humana, ao mesmo tempo em que eu trabalho os diversos conteúdos, né? E então isso me leva a essa educação integral transdisciplinar, onde o ser e estar estão imbricados. Onde o ser, o conhecer e o fazer também estão imbricados. Por quê? Porque existe um nó górdio integrando as dimensões ontológicas, epistemológicas e metodológicas. Integrando esses diferentes, né, esse ser que é multidimensional, integrando as diferentes dimensões corporais, psicológicas, espirituais, meditativas, sociais e culturais. Então isso aí nos dá uma grande abertura, né, porque com isso nós trabalhamos a visão complexa da nossa condição humana. Nós trabalhamos essa visão complexa mediante uma pedagogia integral transdisciplinar que muitos autores chamam também como pedagogia ecossistêmica. Por quê? Para trazer a ecologia como eixo, como centro da educação, no momento em que as questões de sustentabilidade ecológica e as questões nossas maiores de uma cidadania planetária estão absolutamente sendo questionadas e sendo cada vez mais importante trabalharmos essa nossa inserção, né, nesse nosso mundo do qual nós estamos todos no mesmo barco. A educação transdisciplinar, ela trabalha, portanto, com um duplo compromisso. É um compromisso do sujeito, é um compromisso com o ser e ao mesmo tempo com o estar. É um compromisso onde eu trabalho o fenômeno humano, preocupadas com as questões, né, psicológicas, com as questões emocionais, né, com o sentimento, com os afetos, com as questões espirituais, ao mesmo tempo tentando fazer com que esse pensamento, com esses operadores cognitivos para um pensar complexo, aplicados na prática, também faça com que esse sujeito eu possa trabalhar com a dimensão do estar. Ele inserido numa comunidade, um conhecimento contextualizado que me faça com que eu crie as condições necessárias que muitas vezes estão impedindo o pleno desenvolvimento social e cultural desse sujeito. Então nós trabalhamos com essas dimensões integradas, tanto no âmbito do ser, quanto no âmbito do estar. E nesse sentido também, né, eu comentaria, para ir resumindo, que a transdisciplinariedade, ela me traz uma racionalidade aberta. Essa racionalidade transcende os campos da ciência, mas não negamos esses campos da ciência, que quer dizer, nos possibilitam os conteúdos a serem trabalhados, né, os conteúdos das disciplinas, mas é preciso transcender.
para poder reencontrar o sujeito com a sua arte, com a sua poesia, com a sua prosa, com a sua estética, com a sua afetividade, com a sua sensibilidade, criatividade e espiritualidade. Ele reencontra o sujeito com seus saberes de vida, com as suas histórias de vida, com seus saberes populares. Ele reencontra, né, ele se ocupa dos conteúdos disciplinares, mas garantindo, inclusive, a máxima qualidade, né, que nós podemos avançar com esses conteúdos, alcançar, mas também ele se preocupa com os conteúdos não disciplinares. Ele se preocupa, né, com os conteúdos emergentes na sala de aula, que são extremamente importantes com os alunos. Com isso, ele também está trabalhando com o princípio da incerteza, que Morin também considera como um dos princípios importantes da própria complexidade. Né? Ele trabalha, por quê? Porque os processos de auto-eco-organização provocam emergências que são absolutamente incertas. E nós, como professores, temos que ter uma racionalidade aberta para aprender a trabalhar com as incertezas, para poder acolher as emergências, a incerteza e o inesperado que ocorre dentro de uma sala de aula. Então, eu diria também que o foco da transdisciplinariedade é sempre o desenvolvimento humano, usando os conteúdos, né, para desenvolver uma boa prática, mas esses conteúdos necessariamente têm que dialogar com a vida, com o cotidiano, com o ambiente, com o contexto e o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento, a partir daí, passa a ser sempre significativo e pertinente, né? Então, nós, com a transdisciplinariedade, nós tratamos de captar, né, o que é complexo, não apenas em relação à complexidade dos conteúdos que se entrelaçam, mas também a multidimensionalidade, quer dizer, do ser humano. Quer dizer, compreendemos também a questão do humano, quer dizer, como um fenômeno genuinamente humano, né, capaz de atender às diversas dimensões humanas, mas não apenas de natureza cognitiva, mas também de natureza emocional, artística e espiritual. Isso nos leva, de certa forma, né, a trabalhar com as atividades pedagógicas, né, com os alunos e promover estratégias pedagógicas que sejam também multiculturais, multireferenciais, né, ao mesmo tempo trabalhar com a pluralidade de olhares dos alunos sobre determinado tema, né, e a partir daí a multireferencialidade passa a ser também um referencial político e pedagógico extremamente importante em sua relação plural com os diversos saberes. Transdisciplinariedade, ela favorece a abertura para o espaço da diversidade, a relação unidade-diversidade, a diversidade dos alunos, as diversidades culturais, né, a diversidade dos saberes que cada aluno traz consigo, né, e ao mesmo tempo ela permite esse cruzamento de saberes científicos, saberes humanísticos, dos saberes científicos com as histórias de vida, né, dos alunos. Ela favorece a construção de um conhecimento sempre pertinente e contextualizado. Portanto, ela vai favorecer o que é a ecologia dos saberes. O diálogo entre os saberes, a partir de um acolhimento desses saberes, a partir de uma certa crítica construtiva desses saberes. Então, ela coloca no ambiente os diversos saberes, as diversas manifestações culturais e os diferentes olhares e as diferentes óticas que podem ser trabalhadas. Então, nós precisamos pensar, sim, na escola como um espaço ecológico. Um espaço, né, onde essas relações todas estão presentes, um espaço que promova o cruzamento de saberes e o cruzamento das culturas. E me parece que um dos autores que fala sobre a necessidade desse ambiente ecológico é Pérez Gomes, né, da Espanha. Então, o pensamento complexo, ele se traduz numa prática pedagógica de natureza transdisciplinar.
ele se traduz, né? Por quê? Porque ele religa o conhecimento das partes ao conhecimento do todo, mas também ele religa o indivíduo ao contexto, a unidade na diversidade. Ele concebe esse contexto local em diálogo com o contexto global. Ele concebe o multidimensional nas duas, né, no âmbito do ser e no âmbito do estar, no âmbito do ser e no âmbito da própria realidade. Ele concebe o multireferencial, o multicultural, ele religa as noções que são disjuntas, separadas e fragmentadas. Então ele tem com isso um padrão, né? Ele religa o que? Ele tece a rede. Então o padrão funcional é um padrão em rede e que influencia tanto o contexto local quanto o contexto global e o contexto de qualquer situação experimental ou experiencial. Ele influencia as circunstâncias do ambiente no qual o sujeito está inserido. Portanto, ele valoriza tanto os conhecimentos científicos quanto os saberes humanísticos, as tradições e resgata também a sabedoria. Nesse sentido, nós, né, queremos também observar que a transdisciplinariedade ela favorece a abertura de diferentes espaços para a diversidade, para a diferença e o cruzamento de todos esses saberes. A transdisciplinariedade ela favorece a ecologia dos saberes. Ela favorece todas as possibilidades de troca nesse ambiente, todas as possibilidades de manifestações culturais. Então, nós diríamos então que o pensamento complexo e a transdisciplinariedade implicam, sim, mais do que nunca, aprender a trabalhar com a solidariedade, aprender a trabalhar sempre essa tessitura que é comum, que é ao mesmo tempo reveladora, que traz consigo uma nova ética nas relações, geradora de uma nova, e tudo isso acaba gerando o que é uma nova cosmovisão, uma nova visão de mundo, que essas práticas deverão realmente favorecer, no sentido de trabalhar, né, a estética do pensamento, e a estética do pensamento, que aqui é a própria estética do pensamento, é a estética do abraço, é a estética do amor, é a estética da solidariedade, é a estética da compaixão, e tudo isso acaba refletindo na questão da cidadania, de uma cidadania planetária, né, pautada também na sustentabilidade e no humanismo solidário. Por quê? Porque vai favorecer sempre o pensamento da religação do local com o global, do indivíduo com o contexto, dos saberes científicos com saberes humanísticos, né, e da unidade com a diversidade. Favorece os processos de formação integral, processos que implicam autoformação, heteroformação e ecoformação. Favorece sempre a formação experiencial. Todo o processo precisa ser experiencial. Todo processo de formação tem que ser necessariamente experiencial, ele tem que ter contato, ele passa pela nossa corporeidade. Então ele tem que ter contato direto com as experiências vividas, integrando todas as dimensões humanas. E, finalmente, ele favorece a ética da religação. A ética da religação com o outro, com a sociedade, com a natureza. Favorece a ética da compreensão, do cuidado, da amorosidade, porque aí inclui também essa consciência planetária. Ele amplia, sem dúvida, os níveis de percepção e de consciência dos sujeitos aprendentes. Muito obrigada.